Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre desmedicalização na infância. Vamos conversar com Mariana Nogueira Rangel, psicóloga, doutora em saúde pública pela Fiocruz, Helena do Rego Monteiro, psicóloga, membro do Fórum Nacional sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, e Camila Oliveira, psicóloga do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A gente enfrenta a medicalização da infância e da vida se encontrando, se relacionando, se ouvindo. A gente enfrenta se agenciando em coletivos. É não querer eliminar as contradições. As contradições estão postas para serem vivenciadas, para serem enfrentadas. Eu acho que a gente poderia começar tentando entender um pouco esse conceito de medicalização, que é tão complexo. Tem a ver com uma demanda social sobre diagnóstico, sobre entender determinado sofrimento, determinada condição, sobre o ponto de vista da ciência médica e muitas vezes psiquiátrica ou neurológica também, né? Muitas vezes a gente pensa, eu não estou prescrevendo excessivamente o remédio, né? Mas, na verdade, medicalização é um conceito muito mais amplo, né? Você medicaliza quando você prescreve conduta, quando você prescreve terapia, né? Quando você prescreve o viver daquela pessoa. Pode ficar parecendo que, né, a nossa questão é com o uso do medicamento, né? Mas somos críticos em relação ao uso indiscriminado do medicamento e a prescrição de um modo de viver. É importante marcar isso e também que a medicalização, ela traz, assim, muitas vezes um tratamento individual para questões que são coletivas, muitas vezes, né? E que também eu fico pensando, né, nessa questão do olhar que a gente tem sobre os problemas que as crianças trazem, né? Se você se preocupa só em fazer um diagnóstico e não leva em conta esses determinantes sociais, o contexto no qual a criança está inserida, como é que ela se relaciona com essa escola, com a família, com essa comunidade, né? Essa visão reducionista também às vezes ignora que essa criança, através daquele sintoma, ela pode estar querendo comunicar alguma coisa. Muitas vezes a gente desconhece potências dessas crianças, desses adolescentes, né? E fica muito com um certo rótulo, né? Isso. Então, por exemplo, o aluno bagunceiro, o aluno indisciplinado. E nas oficinas a gente surpreende muito, assim, alunos que começam a escrever, né? Que usam a escrita de poemas como um desabafo, como uma forma de construir um outro lugar no mundo, né? E isso é terapêutico, isso produz saúde. E assim, que situações vocês acham, né, que costumam ser mais medicalizadas? As dificuldades de aprendizagem, né, e os ditos problemas de comportamento, né? Você acaba superlotando os ambulatórios de atendimento psíquico, né, psicossocial, e você, na verdade, aquelas crianças, né, que estão ali, elas poderiam estar sendo vistas dentro da escola, com outras estratégias, como a Camila está aqui colocando, né? Então, isso é uma questão importante, né? Esse processo de encaminhamento, né, indiscriminado, e esse processo também de acolhimento nos serviços sem problematizar a demanda. Então, a gente sente que há uma naturalização desses processos, né? A gente faz oficina com professores, né? Às vezes a gente percebe que às vezes o professor fica esperando uma fala nossa que reconheça o valor do trabalho, que ele já trabalhos incríveis, né? Mas muitas vezes é a fala do especialista, vamos dizer assim, né? Do psicólogo que vai embasar, né? E a nossa perspectiva é de poder
nessas oficinas, colocar esse saber, tanto dos professores, né, quanto dos alunos, em evidência, que eu acho que tem uma coisa de uma visibilidade também dessa potência desses corpos, né? Por exemplo, quando um aluno que era considerado tímido, melindrado, misterioso, ele tinha toda uma questão de uma dificuldade de expressão, né? Numa oficina, ele lê um poema com uma força absurda, né? A professora olha para ele, quando ele faz essa leitura do poema, assim, meu Deus, eu não conhecia esse aluno. E há uma mudança, claro que não é uma mudança, né? Esse trabalho não virou aluno de ponta cabeça. Uma mudança na vida, no fortalecimento nas escolhas dele, né? E eu acho que isso tem um papel fundamental, a questão do protagonismo, né? Juvenil, de poder tomar decisões na vida, na escola, participar da vida escolar. Eu, na minha tese, trabalhei essa questão do olhar professor no sentido de pensar que forças, que saberes, né, operaram na construção desse olhar que classifica, hierarquiza, diagnostica, né? Então, assim, é a gente se implicar com isso, né? Qual a implicação da psicologia nisso, né? Nos conteúdos das disciplinas, por exemplo, de psicologia educacional. O que a gente está ensinando, né? É muito comum a gente ver uma ementa de uma disciplina que trabalha as doenças. Ela ensina para o professor a reconhecer dislexia, TDAH, enfim. O foco dela é na doença, né? Quando a gente está falando de medicalização da vida escolar, vamos dizer assim, a gente não está querendo eleger um culpado nesse processo, né? Sim. Pois é, eu até fiquei pensando nessa questão, das vezes, o sentimento de impotência do professor, né? Que se sente muito sozinho. Então, ao invés de um simples encaminhamento, eu acho que o que se deseja é justamente essa parceria com outros setores, né? Com a própria equipe do PROENAP, com a clínica de saúde da família, que, por exemplo, pode ter um agente comunitário de saúde que tem acesso facilitado a essa família, né? Como envolver esse contexto mais amplo, né? Para entender melhor o que está se passando. De modo geral, nós, profissionais de saúde, de áreas diferentes, a nossa educação perpassa muito pela doença, né? De como lidar com a doença. E um dos recursos, entre outros, é a terapia, né? Psicoterapia, e o tratamento farmacológico. Então, é muito comum que num ambiente em que o profissional tem que trabalhar isoladamente, não tem um trabalho de equipe que funcione de fato como equipe, que discuta, que decida juntos, né? Um profissional que trabalhe sozinho e que tem essa formação, o recurso que ele vai ter é o recurso que ele conhece, né? Que é o recurso farmacológico. Então, muitas vezes o profissional se vê diante de situações que ele reconhece como não sendo estritamente o que ele mesmo categorizaria como uma doença, uma patologia, mas o recurso que ele tem para lidar com esse é como se fosse. Eu vi na minha pesquisa, por exemplo, em que eu entrevistei médicos, pediatras, neuropediatras e psiquiatras, que muitos deles se veem diante desse impasse. Situações de violência extrema nas comunidades, nos lugares onde as crianças vivem. A criança reage a esse entorno com agressividade na escola, sai batendo em todo mundo. O médico percebe isso, ele é capaz de entender a história da criança, mas ele não tem recursos para lidar de maneira diferente. Então, é um dilema terrível, né? E é interessante a gente pensar que a Ritalina, né, o metilfenidato, né, ele foi sintetizado na década de 50, né? Mas nessa época não vendia, né? Não colava. Vamos dar esse remédio para quem? O que precisou acontecer para que ele aumentasse 700% em 10 anos? Precisou que se inventasse um manual de psiquiatria que deixasse de levar em consideração os aspectos singulares, né, da personalidade, da questão ali vivida por aquela pessoa, né? Precisou que se instituísse uma certa hegemonia de uma abordagem da psiquiatria, que é a psiquiatria biológica, né? Precisou que esse modelo fosse exportado para o mundo, que é a psiquiatria americana,
né? Então, uma série de fatores que construíram essa engrenagem. É importante a gente não desconsiderar esse elemento econômico também, né? No nosso debate, né? Ele é muito importante, né? A maneira como esses medicamentos são divulgados, né? Como a gente tem uma legislação que proíbe a propaganda direta desses medicamentos, eles aparecem via o quê? Né? Via matéria sobre a descoberta de uma nova doença, sobre uma novela em que tem um personagem que sofre de um tal distúrbio. Então, a gente percebe assim, quanto que esses processos vão naturalizando a existência desses transtornos, né? E com TDAH foi isso que aconteceu, né? A gente está vendo em sala de aula, os nossos alunos estão, na nossa aula, estão também passeando por muitos lugares. E aí, como é que você pode falar, né, de uma criança ali, né? E principalmente esses diagnósticos muito precoces ali, você pode, na alfabetização, no primeiro ano, né? Você pode falar sobre uma criança ali, naquela manifestação singular da personalidade dela ali, da existência dela, que aquela criança tem déficit de atenção e, portanto, ela precisa de uma anfetamina, de um remédio com tanto efeito colateral. Existem poucos estudos, de fato, a longo prazo, sobre os efeitos dos medicamentos nas crianças, né? Lógico que quem prescreve e quem pede a prescrição é porque está desesperado, na maior parte das vezes, né? Porque precisa uma maneira de ajudar, né? É o jeito que as pessoas encontram para ajudar aquela criança. Mas que é importante a gente estar atento. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Como que o medicamento foi parar na mochila da criança, né? Naturalizadamente, né? Além do estojo, além do lanche, além dos cadernos. Hoje em dia a gente tem um monte de terapias cada vez mais valorizadas. É musicoterapia, você tem meditação, terapia comunitária, uma série de recursos. Eu lembrei da prescrição de poemas que a gente faz nesse trabalho. Ah, muito bom, Que é muito isso. interessante. Assim, a maioria das vezes acho que ajuda muito. Assim, a gente tem um retorno assim do quanto que o poema ajudou naquela questão. O poema pode ser um recurso, mas tem milhões de outros recursos. A gente não pode também fazer disso tudo uma prescrição, Sim, porque senão a gente sim. volta Sim. ao ponto inicial, Sim, sim. né? Isso. Então, cada estratégia que a gente inventa, cada estratégia que a gente articula, ela é única e singular. Isso, Vamos sim. restaurar a capacidade de inventar. Isso. Tem o Dia Municipal de Enfrentamento à Medicalização e a gente ali desenvolve estratégias no parque de conversa, de atividades lúdicas, de brincadeiras, onde a gente tenta aproximar com as famílias no sentido de produzir um diálogo, uma conversa. Porque às vezes, né, eu tenho lá o meu filho na escola, ele não aprende, a professora fala, ele não aprende. E o que eu faço com ele, né? E aí, assim, quando eu recebo um diagnóstico, isso pode me dar alívio. Bom, meu filho não é burro, meu filho tem uma doença. A questão do diagnóstico, assim, como ele é muito procurado o diagnóstico, porque apazigua, né? Se você tem um sofrimento, você tem uma questão e de repente, eu tenho determinado diagnóstico, foi classificado assim, aí pronto. Eu queria compartilhar, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando,
um poema escrito por uma aluna, né, de uma escola que eu trabalho. Eu peguei ele ontem, eu falei, eu acho que tem... Eu vou ler alguns trechos que eu acho que podem ser interessantes. Lutei com um poema, fui vencedora no recital, porque troquei a dor da lâmina por me entregar em um sarau. Muitas vezes é estar junto, essa presença com esse aluno, ouvir e estar junto. Eu acho que a gente tem também, como profissionais, né, que se abrir, né, para o diferente, poder se surpreender, poder inovar, mas, sobretudo, acreditar na potência dos meninos. Perfeito, Né? Por isso que a gente investe tanto no protagonismo juvenil. Isso tem a ver com essa expressão singular, né? Com essa diversidade, com essa singularidade que tem que ser valorizada. Né? Isso aí.